Terminamos aqui a análise do artigo 927, que eu falei sobre o sistema de precedentes vinculantes e que o artigo 332 do CPC, claro, deve ser lido à luz do artigo 927 desse código também. É importante também reafirmar aqui que aquele procedimento para o recurso que nós explicamos em relação ao indeferimento da petição inicial, esse procedimento também se aplica ao julgamento de improcedência liminar. Portanto, se o juiz julgar improcedente liminarmente o seu pedido, será uma sentença e você deve interpor o recurso de apelação e vamos seguir esse procedimento normalmente. Lembrando que da mesma forma que ocorre no indeferimento da petição inicial, aqui no julgamento de improcedência liminar do pedido, é possível que o juiz julgue improcedente liminarmente um dos pedidos que você formulou. Veja, você formula pedido A, B e C. Em relação ao pedido C, esse pedido ele é um pedido que vai de encontro ao entendimento firmado pelo STJ em julgamento de caso repetitivo. É um pedido que contraria uma tese firmada pelo STJ em um recurso especial repetitivo. O juiz pode receber a petição inicial, admitir o processamento da demanda, mas, em relação ao pedido C, julgar improcedente liminarmente esse pedido. Nesse caso, mesma lógica do indeferimento. Como o processo vai prosseguir em relação aos demais pedidos, esse pronunciamento judicial não será uma sentença, mas sim uma decisão interlocutória. Consequentemente, o recurso cabível será o agravo de instrumento. Muita atenção. Ok, e para a gente finalizar, nesse julgamento de improcedência liminar do pedido, pergunta, o juiz, antes de julgar improcedente liminarmente o pedido, ele deve intimar a parte autora para se manifestar previamente? Ou seja, aplica-se o artigo 10? Cuidado, a doutrina de uma forma geral discute isso. Nós temos aqui, meus amigos, 3 correntes, tá bom? Primeira corrente, vamos imaginar que você seja a advogada ou advogado da parte autora. Primeira corrente, o juiz não precisa observar o artigo 10. Por quê? Porque no caso de apelação, eu falei que aplica o mesmo regime, né, de apelação lá do indeferimento da petição inicial. No caso de apelação, o juiz vai poder se retratar. Então, por que nós vamos aplicar o artigo 10 se o autor pode apelar e na apelação o juiz pode se retratar? Essa é a primeira corrente. O professor Marinoni, por exemplo, diz isso. Segunda corrente, não há nenhuma dispensa aqui ao artigo 10. Portanto, o artigo 10 é regra geral do sistema, porque ele revela ali uma norma fundamental do processo, o aspecto substancial do princípio do contraditório. Portanto, aplica-se o artigo 10. Se o juiz vai julgar improcedente liminarmente o pedido do autor, ele está se valendo de um fundamento acerca do qual o autor não se manifestou. Portanto, antes de julgar improcedente, o juiz deve intimar o autor para se manifestar. Esse é o segundo entendimento. Terceiro entendimento, que é o que eu adoto, é o seguinte: nas hipóteses dos incisos 1, 2, 3 e 4, devemos aplicar o artigo 10, porque não há nenhuma ressalva aqui quanto à aplicação do artigo 10. Portanto, aplica-se a regra. Aspecto substancial do princípio do contraditório, o juiz está, uma sentença, julgando improcedente liminarmente o pedido do autor, reconhecendo um fundamento ou fundamentando a sentença com base em um fundamento em relação ao qual o autor não se manifestou. Então, o autor tem que se manifestar. Aplica-se o artigo 10, salvo em relação ao parágrafo 1º, quando a improcedência liminar do pedido estiver fundada na prescrição ou na decadência. Por quê? Porque o artigo 487, parágrafo único do CPC, excepciona expressamente. Diz que nesse caso de prescrição ou decadência, o juiz não precisa intimar a parte previamente. Olha o que diz o parágrafo único aqui do artigo 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz, e aí o 487 estabelece as hipóteses de julgamento de resolução do mérito. Aí lá no parágrafo único ele diz: ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332, improcedência liminar do pedido com base em prescrição ou decadência, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de se manifestar. Regra geral, sempre que o juiz se valer de algum fundamento acerca do qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, deve intimar previamente.
antes de decidir. Regra geral. Inclusive para a prescrição em decadência, se ele perceber a existência de uma prescrição em decadência. Salvo no caso de improcedência liminar do pedido, fundada essa improcedência em prescrição em decadência, porque o próprio parágrafo único do 487 ressalva isso. Ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332. Como o Código não fez ressalva a nenhuma outra hipótese do 332, os incisos 1, 2 e 3 e 4, em relação a eles, o juiz deve intimar a parte autora quando ele pretender julgar improcedente liminarmente com base em uma dessas hipóteses. E olha que interessante, por que o juiz tem que fazer isso? E por que aquela primeira corrente é equivocada? Primeiro, porque a parte autora tem que ter a oportunidade de dizer o seguinte, juiz, porque o juiz vai dizer o seguinte, ó, diga a parte autora, manifeste a parte autora, à luz do artigo 10, quanto a eventual violação, pedido contrariar, quanto a eventual violação à súmula X do STJ. Manifeste o autor acerca de uma eventual violação ou contrariedade entre o seu pedido e a súmula X do STJ. O juiz tem que fazer isso. Por que o juiz tem que fazer isso? Para que o autor possa dizer para o juiz o seguinte, juiz, não é caso de julgamento improcedente, não é caso de julgamento de improcedência liminar do pedido. Isso porque as balizas fáticas e jurídicas que geraram a súmula, essa súmula que o senhor citou, são diferentes das balizas fáticas e jurídicas do presente caso. Em outras palavras, juiz, essa súmula não se aplica a esse caso. Veja quais são as distinções. Os fatos e os fundamentos apresentados aqui são diferentes daqueles que geraram aquela súmula. O que você está fazendo aqui? O chamado distinguish. Teremos uma pílula processual sobre distinguish e overruling. Falaremos sobre isso. Acompanhe as pílulas processuais, que elas são imprescindíveis para uma boa compreensão de diversos outros temas do processo civil. Então, o que você está fazendo aqui? A distinção, o distinguish. Por isso que o juiz deve oportunizar. Ah, não, mas tem o juízo de retratação que ele pode fazer. Tudo bem. Agora imagine, primeiro a improcedência para você ter que recorrer e o juiz se retratar? Não. Não podemos inverter a lógica das coisas. Primeiro o princípio da cooperação, primeiro o esclarecimento, primeiro a boa-fé processual, primeiro a manifestação. Além disso, por que fazer o autor ter que arcar com as custas do recurso? Pagar, que o autor vai apelar, ele vai ter que fazer o quê? O preparo, pagamento das custas desse recurso. Por que exigir que o autor arque com isso para depois o juiz se retratar? Não, não vamos inverter a lógica das coisas. Portanto, me parece que devemos observar a regra. E qual é a regra? O artigo 10 sempre, salvo quando o próprio código excepcionar. E o código excepcionou uma única situação, que é a do parágrafo 1º do artigo 332. Tá legal? Beleza. Muito bem. Ah, mas o juiz sentenciou. Eu posso, antes de apelar ou pôr embargo de declaração? Pode. Eu até acho que você deve fazer isso se o juiz não observar o artigo 10. Se o juiz não observar o artigo 10. Você deve até fazer isso. Tá legal? Beleza. O artigo 332, causa de improcedência liminar do pedido, aplica-se à reconvenção? Sim. Tudo o que eu disse sobre indeferimento da petição inicial e sobre improcedência liminar do pedido se aplica à reconvenção, porque a reconvenção tem natureza de ação, é a ação do réu contra o autor. E por fim, é possível a improcedência liminar parcial? Plenamente possível, conforme eu já falei. Da mesma forma que pode o indeferimento parcial da petição inicial, pode também a improcedência liminar parcial. 3 pedidos, somente em relação a um deles o juiz vai julgar improcedente liminarmente pedido, lembrando que nesse caso não será uma sentença, mas sim uma decisão interlocutória, consequentemente não será o recurso de apelação, mas sim o agravo de instrumento. E não se preocupe, porque também no agravo de instrumento é possível o juiz exercer um juízo de retratação. Na apelação, juízo de retratação, apelação contra a sentença terminativa, aquela que extingue o processo em resolução de mérito, e também no agravo de instrumento. Na apelação contra a sentença que julga o mérito, não cabe como regra, juízo de retratação, salvo quando a sentença julgar o mérito com base aqui no 332, improcedência liminar do pedido. Nesse caso, como eu disse, a gente aplica essa mesma ideia aqui, esse mesmo regime de apelação
com a possibilidade de juízo de retratação.